Olá, fadas! Eu sou o Maxwell e vamos para mais um tutorial. Lembram que da última vez, o tutorial que eu fiz, eu disponibilizei para vocês como fazer a logo de Winx Club e também fiz um post lá na comunidade perguntando qual seria o próximo tutorial ou o que vocês gostariam de aprender de acordo com as minhas técnicas de edição. E tem alguns comentários nessa publicação que eu fiz na comunidade. E aí eu fui escolhendo para dar início a um novo tutorial, né? E tinha um comentário lá que eu não tá mais disponível. Eu acho que a pessoa apagou, mas eu creio que seja uma das maiores dúvidas do pessoal, que é como eu faço as minhas edições básicas e deixo tão fluido os deslizes dos personagens quando eles estão andando, como é que eu faço os movimentos dos meus personagens, e eu queria estar ensinando isso para vocês hoje. Vamos lá, para esse tutorial a gente vai precisar do CapCut e do Bottom Layers novamente. O CapCut, ele é onde eu faço as minhas edições. O pessoal acha que é pelo KineMaster, mas o KineMaster eu só uso ele para a edição final, que no caso seria de juntar os vídeos e colocar alguns efeitos a mais, porque o KineMaster ele é mais completo. Porém, para fazer essas questões de animação, ele não é tão legal para isso. Então, o que eu uso é o CapCut para fazer animações em geral. Então, é o seguinte, eu vou dividir o vídeo em alguns tópicos para vocês aprenderem desde o básico, né, do mais básico até ao intermediário, né, o avançado. Eu não tenho como explicar porque é muito avançado, então vocês entendendo do básico ao intermediário vai ser ótimo para vocês. O avançado nem eu sei tanto, né, eu sei mais o básico mesmo, que é o que eu uso para fazer os meus vídeos, né? E desse tutorial eu não vou estar ensinando a fazer os efeitos, né? Vou deixar isso para um próximo tutorial para ficar certinho, né? Esse daqui eu só vou ensinar como eu faço mesmo a base dos meus vídeos. Então, gente, para começar o tutorial, a gente vai vir aqui no Gacha e eu quero dar mais ou menos uma explicação do que a gente vai estar fazendo aqui. Que no caso é para, tipo assim, o Gacha Life 2, ele não tem tantos fundos como o outro Gacha, né? E, tipo assim, a gente que trabalha com essas séries de Winx ou de qualquer outra série, a gente precisa de fundos personalizados para fazer a nossa edição do jeito que a gente quer. E aí, não dá pra gente recorrer aos fundos daqui do Gacha, porque às vezes não é o que a gente quer. Então, eu acho que muita gente faz isso, que é ou o chroma key com os personagens, ou recortar os personagens e utilizar eles na edição de fotos ou na própria edição de vídeo no KineMaster, que eu sei que muita gente utiliza no KineMaster. Mas hoje eu vou ensinar para vocês a forma como eu faço para editar lá no CapCut. Então, você vai precisar da seguinte forma. Você vai ter os seus personagens e você vai precisar posicionar eles de formas específicas. No caso, a gente vai precisar posicionar os personagens sempre aos cantos da tela. No caso, ou no meio, tem algum personagem no meio, ou nos limites da tela do celular. Aconselho que vocês, quando forem fazer a edição de vocês tampem, prendam aqui no cadeado, no lock aqui, ó, onde eu tô marcando, o personagem ele ficar preso e não acontecer dele sair do local, porque vai ser muito importante isso. A gente vai posicionar os personagens e a gente não vai poder tirar eles do canto, então, ou seja, não vou poder estar movendo, por isso que eu apertei para ficar o personagem preso. E aí, a gente também vai trabalhar com os textos desta forma. Eu vou selecionar aqui o meu personagem, né, no texto. Vou escrever qualquer coisa aqui. E perceba que aqui eu consigo ajustar para o meio.
certo? Então, quando o personagem for falar alguma coisa, eu vou lá, coloco a boca do personagem e seleciono o texto. E aí, nós vamos agora para o Bottom Layers para eu explicar para vocês o que eu tô querendo dizer. Lembrem também de tirar print. Certo, gente? Então aqui no Bottom Layers, a gente vai ali em cima, vamos em Bottom Album, vamos aqui nas nossas fotos e pegar o print que a gente tirou. E aí, essa é a parte principal. Vamos lá. Eu vou começar recortando o meu personagem para a cena. Então, para esta cena, vamos recortar o meu personagem. E para isso, a gente vai apertar neste botão aqui de 1 por 1. Perceba que ele diminuiu a um quadrado específico todo o meu print. E essa é a jogada. A gente tem que arrastar esse quadrado lá pro canto. Tem que encostar mesmo no final. E você vai perceber que ele vai selecionar todo o meu personagem. Por isso que eu pedi pra vocês colocarem os personagens nos limites da tela ou no meio. E aí a gente vai apertar em Done. E aí a gente vai crescer aqui neste botão, tesourinha. E deixa eu voltar só nesse botão, porque ele cortou automático, tem que tirar isso, né? E aí o que vai acontecer? A gente vai fazer aqui no alto, deixa eu só apagar isso aqui. A gente vai vir no automático e vai apagar tudo. Vai ficar esse pedacinho aqui, é só a gente tirar. Tudo certo. Aperta em Done e termina. Certo? Tô aqui novamente com a imagem. E agora vamos fazer o recorte da fala do meu personagem. Para isso, a gente vai poder manusear aqui, ó, normalmente clicando na seta. Ó, e só selecionar. Deixa dentro da caixinha, do tá tudo claro, certo? Até você conseguir fazer um quadrado assim no balão de fala. E aí, ó, mesmo processo. Recorta, tudo certo. Novamente com o print que eu tirei. E agora vamos recortar o Araújo. Mesmo esquema. Seleciona 1 por 1, arrasta até o final e deixa bater lá no final. Aí, vamos recortar. Opa. Aqui, ó. Certo. Fizemos o recorte. Após o recorte, vou voltar aqui, ó, selecionar o meu personagem. Vim aqui em salvar. Salvar. Beleza, agora fala do meu personagem. Agora o Araújo. Certo, processo de recorte feito. Abri o CapCut e a gente vai em novo projeto. Certo, peguei aqui uma imagem, né? Vamos aumentar um pouquinho essa imagem. E deixa eu só ajustar um pouco aqui ela, ó. Para ser tão perto. E vamos começar. A gente vai vir em camada. E agora selecionar as fotos que a gente recortou. No caso, uma por uma. Certo, selecionei o Maxwell, ok. Eu vou aumentar e ajustar aqui do tamanho que eu quero. Ok. Quero ele deste tamanho. E agora selecionar o Araújo. Para saber o tamanho do personagem, para deixar os personagens do mesmo tamanho, é só você vir no primeiro que você fez. Você arrasta aqui as opções e procura por básico. Vai em escala e você vê o tamanho do seu personagem. No caso, ele tá em 156. Basta eu clicar aqui, ó, arrastar e clicar pro Araújo. E deixa eu só lembrar de novo que eu já esqueci. 156 e aumentar aqui, ó, pra 156. E pronto, dá, confere. Ele tá exatamente do mesmo tamanho que o outro personagem. E eu vou selecionar aqui, ó, certo? Certo, selecionei o balão de fala. Vou ajustar o balão de fala aqui. E pronto, já temos uma cena montada, certo? Mas, e se eu quiser mudar o meu personagem? Aí você vai precisar fazer mais recortes, certo? Voltei para o Gacha para mostrar a vocês uma coisa que eu não falei antes. Vamos lá montar uma cena, né? Aí, digamos que você quer escolher uma outra pose para o seu personagem. Você escolhe a pose que você quer. Eu vou escolher essa aqui. Vou mudar os olhinhos. Ok, vou tirar o balão de fala porque ele não tá falando mais. Certo, mudei a pose do personagem, os olhos e tal. Só isso. E perceba que ele continua lá parado, na mesma posição que a gente fez da primeira vez. Bom, como dessa vez não vai ser necessário o Araújo, eu irei estar removendo ele e apenas tirar print do Maxwell, que é o personagem que está na cena, certo? E aí nós vamos para o Bottom Layers fazer o mesmo processo. Aqui já selecionei, vou fazer o mesmo esquema, ó, apertar 1 por 1, botar o quadradinho pro final, Done, aumentar, tesourinha, recortar aqui, ó. Opa, ficou alguma coisinha aqui. Pronto, Done, aperta em salvar, certo, já recortei. Aí, ok, digamos que eu queira mudar, o personagem parou de falar e agora eu preciso que o personagem feche a boca e simplesmente porque ele terminou de falar. E aí eu vou olhar o tempo da cena, certo? Parar onde eu quiser parar. E aí, prestem bem atenção nessa parte. A gente vai recortar, dividir o personagem aqui no meio. E perceba que o balão de fala foi lá para trás. Isso porque a gente fez um recorte. E quando a gente faz o recorte, ele automaticamente manda essa imagem para frente da outra, certo? E aí, como o personagem não vai falar mais, a gente vai apertar aqui no balão de fala e dividir também, certo? Tudo na mesma posição. Veja que o balão de fala voltou para frente. E como o personagem não vai estar mais falando, a gente vai apagar o balão de fala. E o que acontece? Para mim manter o personagem nessa mesma posição,
com outras expressões, né, outra pose de corpo, eu preciso fazer uma marcação nessa minha camada, que no caso seria selecionar ela, bem aqui no comecinho, tá vendo só, ó? Aqui é o final e aqui é o começo, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, apertar nesse losango, né, nesse diamantezinho, ok? Eu marquei. E agora eu venho na opção substituir e vou selecionar o que a gente recortou. E pronto, feita a mágica. Veja que o personagem ele muda, mas ele não sai do local e eu não preciso ficar ajustando tudo de novo. Igual feito no KineMaster, né, que as pessoas normalmente fazem isso aqui. Cortam e aí pegam a imagem novamente e tentam encaixar o personagem certinho como ele estava e às vezes não sai certo. Então é por isso que a gente faz todo esse processo de cortar o personagem de uma certa forma, colocar os personagens parados e fazer um recorte todo padronizado para poder fazer essa substituição e o personagem ficar perfeito no corte. Vou dar play para vocês verem, ó. Muda certinho. É pra gente fazer, por exemplo, o personagem andar, nós vamos fazer algumas coisinhas diferentes, né? Nós vamos fazer sim, escolher o tempo que a gente quer. Eu vou, por exemplo, fazer o Araújo andar. Então eu devo cortar onde eu quero, separar, marcar as chavinhas e substituir. E substituir pelo que eu recortei. Apenas substituir, já vi que mudou. E aí eu vou marcar até onde eu quero que o personagem ande, que é mais ou menos aqui. Eu vou marcar no losango e vou arrastar o personagem até ele sumir da tela. E simples. Se eu quiser deixar um pouquinho mais fluido isso aqui, eu venho nesta opção e deixo os efeitos como eu quero. Tá vendo que já deu uma mudada? Ficou mais fluido. Certo. Tinha gente também querendo saber como faz a movimentação do personagem junto com a tela. Então, para fazer essa movimentação, você vai precisar do seu fundo um pouco mais com zoom, se for isso que você deseja. No caso, o meu já estava com zoom. Então, digamos que eu queira diminuir este fundo junto com o personagem. Eu vou precisar fazer a seguinte forma. Recortar aonde eu quero. Tudo que tem no projeto eu vou precisar recortar. Então, vou precisar recortar o fundo e os personagens que estão nele. E aí eu vou sempre no comecinho, ó. Tá, é porque, tipo, quando você clica, ele meio que anda um pouquinho. Ele não fica certo no começo. Aí isso pode atrapalhar um pouco na sincronização. Então, eu aconselho a vocês a voltar e cortar certinho, tudo junto, pra não sair da sincronização. E aí, assim que cortar, vocês já marcam a chave, pra que fique certinho. E aí, você vai fazer o seguinte. Eu vou, no caso, afastar um pouco. Então, eu vou dar um espaço aqui, um pouquinho de espaço, e vou afastar o fundo até o final. Pronto. E nisso, eu vou arrastar os personagens também. Vou diminuir até um ponto que eu queira, que no caso, eu vou diminuir o primeiro personagem para 124, e aí o Araújo também vou diminuir para 124. E vou ajustar aqui, ó. Pronto. Agora vamos ver como ficou. Isso. É assim que eu faço a movimentação da tela. E se você ver que ficou um pouco troncho, que não tá muito legal, é só você ir ajustando, ó. Para certinho em cima do quadrado, no meio do quadrado não, do losango, né? Para certinho e tenta ajustar pra ver se fica de um jeito que você goste. Ó. A perspectiva já muda, tá vendo? Eu posso ir até, ó, mudar isso aqui, botar pra mais perto, pra ficar melhor. Tá vendo? Fica muito bom. Para as pessoas que perguntaram como eu faço o personagem andando fluidamente, tipo, mexendo as perninhas, aqui eu faço essa animação aqui no Gacha. Eu gravo a tela do personagem andando, assim, ó. E faço a animação, né, o chroma key, pra poder fazer o personagem andando. E eu faço daquele mesmo processo, igual com as imagens. Agora eu vou ensinar a como fazer o personagem andar e ele parar fluidamente. Ó, é dessa forma, como eu ensinei. Vou colocar ele lá no cantinho, marcar aqui o losango, né, e escolher até onde ele vai. Mais ou menos, eu quero que seja um pouquinho mais rápido, então eu vou parar aqui e ele vai terminar de andar mais ou menos aqui. Vamos dar uma olhada? Tá bem rápido. Então eu quero um pouquinho mais devagar. Pra cá, assim. E aí, ele vai andar, ó. E aí, pra ele parar, o que eu faço? Ele vai parar mais ou menos aqui. Então, aqui eu vou cortar, dividir. E vou substituir pela imagem que eu recortei, que foi ele parado. Aí ele vai parar assim, ó. Puf, muito seco. Só que assim, não fica tão legal. Puf, parou.
Eu gosto de quando o personagem para, eu vim aqui, ó, um pouquinho mais na frente e arrastar o personagem pra frente um pouquinho, e aí ele faz uma marcação automática. E aí parece que o personagem tá deslizando no chão, ó. Tá vendo? Como fica muito melhor. Eu posso até fazer mais um pouquinho, ó. Aí você mexe um pouquinho o personagem. Só um pouquinho. Pronto. Fica muito bom, ó. Então, galera, esse foi o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam, né, observar, existem várias maneiras de você usar sua criatividade no CapCut. Você consegue fazer várias e várias formas de animação, explorar as movimentações, os ângulos. Dá pra fazer muita coisa legal e eu faço toda a minha edição por ele. Minha edição básica de todo episódio é nele, essas animações, mudar os personagens de lugar, as movimentações, é tudo pelo CapCut. Então, por isso que às vezes eu demoro pra entregar um episódio, porque eu faço todo esse processo com vários personagens. Então, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial e deixem um like.